Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Atitude Concurso. Nosso curso será um curso direcionado para o concurso do Tribunal de Contas da União. Será disponibilizado um material em PDF completo com todo o conteúdo exigido no edital, no último edital do concurso do TCU, e ao final de cada aula nós disponibilizaremos videoaulas complementares, para fazer uma síntese aí do que foi abordado na aula. Então, nosso curso vai ser um curso começando do zero, no pressuposto que você está iniciando o estudo da contabilidade. Então, se você já tem uma base, você pode achar essa primeira e a segunda aula muito basicona para o concurso de auditor do Tribunal de Contas da União. Mas não é bem por aí, porque para começar a gente tem que vir lá de baixo, depois a gente vai andar, depois a gente vai correr, depois a gente vai voar, e depois a gente vai virar ninja aí para passar no concurso do TCU. Mas as primeiras aulas a gente preparou aí no pressuposto que você não saiba nada de contabilidade. Então, se você souber, já tiver uma bagagem em contabilidade, tenha só um pouquinho aí de paciência. Essas duas aulas, inclusive, são as aulas mais importantes no estudo da contabilidade, porque é a base de tudo, Ou seja, essa parte que nós vamos trabalhar contas, você saber identificar contas, você saber a parte aí de escrituração, saber escriturar, isso é importantíssimo. Depois que você aprender isso aí, a contabilidade fica fácil. Então, nessa primeira aula, nós vamos desenvolver bastante questões, todas aí focadas no CESP, que vai ser a banca elaborada, e nessas aulas vão ter muitas questões tranquilas, simples, mas é com aquele objetivo de você consolidar a matéria. Certo? Depois a gente vai aprofundar aí nos pronunciamentos, aprofundar em tudo aí que é exigido aí no edital do Tribunal de Contas da União. Então vamos falar. Silvio, o que é que eu vou precisar aí, Silvio, de legislação, o que é que a gente vai precisar saber? A gente vai precisar saber o artigo lá que regulamenta aí a contabilidade, a Lei 6.404, a partir do artigo 175 até o artigo 205, e nós vamos trabalhar muito com os pronunciamentos contábeis. Ô Silvio, que são esses pronunciamentos contábeis? A contabilidade, só para a gente entender, ela reflete um momento histórico. Então lá você tinha, no momento inicial, contabilidade comercial, porque você teve aquele momento lá da revolução do comércio, as grandes navegações. A partir do momento que surgiu as indústrias, houve a necessidade de se controlar esse estoque das indústrias. Aí surgiu a contabilidade industrial. É só que depois, com a globalização, as empresas cada vez mais transnacionais, houve a necessidade de uma contabilidade única, para evitar que se tivesse contabilidades variadas nos países. Ou seja, muitas vezes uma empresa poderia ter investimento na Alemanha e nos Estados Unidos, ter o mesmo faturamento, as mesmas despesas nas duas, e uma dá lucro e outra dava prejuízo, como acontecia. Então houve a necessidade de uma contabilidade única. Então, os organismos internacionais, o IASB, depois convertido em IFRS, ele ficou responsável aí por essa convergência internacional. E no Brasil, o órgão responsável por essa convergência é o CPC, Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Certo? Foi criado pelo CFC e cujo objetivo é justamente inserir o Brasil nessa convergência internacional. Então ele emite vários pronunciamentos, interpretações e orientações com esse objetivo. E esses pronunciamentos, isso tem sido assim, o grande alvo das provas, certo? Então nós vamos estudar aí detalhadamente esses pronunciamentos. Agora não vamos ver isso muitas vezes na ordem lá do programa, porque você logo no início pegar pronunciamentos, você pode ficar, porque é uma linguagem um pouco truncada, e você pode ficar achando que você não vai evoluir na matéria. Então a gente vai inserindo os pronunciamentos na medida certa. Beleza, pessoal? Então a gente vai fazer aqui um trabalho, como eu falei, direcionado, eu e o André Neiva, começando do zero aí, para quando chegar no final, que você esteja apto a fazer uma prova de qualquer nível aí de contabilidade. Tranquilo? Então nós vamos começar aí dos conceitos básicos iniciais mesmos da contabilidade.
Então vamos lá, pessoal. A contabilidade, ela é uma ciência. Ela estuda e pratica as funções de quê? De orientação, controle e registro, relativos à administração econômica. Pessoal, a contabilidade, ela vai retratar, olha só, ela vai retratar um fato que já aconteceu. Certo? Ela vai retratar um fato que aconteceu, para quê? Com que objetivo? De fornecer informações úteis para tomada de decisões. Certo? Então, o conceito de contabilidade, esse é o conceito oficial, é ciência. Contabilidade, ela tem objeto próprio. Ciência tem que ter objeto próprio, tem que ter princípios, certo? Então, vamos lá, os conceitos. O objeto da contabilidade é o patrimônio, certo? O patrimônio contábil, o que é que vem a ser esse patrimônio? É o conjunto de bens, direitos e obrigações. Ok, né? Já sei a definição, já sei o objeto. E o objetivo, Silvio, da contabilidade é justamente esse, né? Você vai controlar esse patrimônio, mas o objetivo final mesmo é o quê? É fornecer informações úteis para a tomada de decisões. Certo? Grande coisa da contabilidade é essa, é fornecer informações úteis para a tomada de decisões. Beleza, já sei o objeto, já sei o objetivo, Silvio. E nós temos qual é o campo de aplicação da contabilidade, o campo de atuação da contabilidade. Aí, pessoal, são as entidades econômico-administrativas que a gente chama de aziendas. Então, campo de aplicação de contabilidade são as aziendas. E o que são aziendas? São entidades econômico-administrativas. Mas não entendi ainda, Silvio. Não entendi ainda entidade econômico-administrativa. Toda vez que você tem um patrimônio e sob aquele patrimônio tem uma administração, aquilo passa a ser um campo de atuação da contabilidade. Então independe, né, de licitude, você, por exemplo, tem contabilidade, né, de jogo de bicho, de tráfico de drogas, teve um patrimônio e aquele patrimônio estiver sendo administrado, aquilo passa a ser campo de aplicação da contabilidade. Então, aziendas, entidade econômico-administrativa, esse é o campo de atuação da contabilidade. Ok, Silvio. E as funções da contabilidade, né? As funções da contabilidade a gente divide. A contabilidade tem duas funções. Uma função, olha só, o campo de aplicação é o quê? Aziendas, entidades econômico-administrativas. Então a contabilidade ela vai ter duas funções, uma função administrativa e uma função econômica, certo? Qual é a função administrativa da contabilidade? A função administrativa da contabilidade é controlar o patrimônio, essa é a função administrativa. E a função econômica é apurar o resultado. A gente vai ter um período e a gente vai apurar esse resultado para saber se houve o quê? Lucro ou prejuízo. Beleza! Certo? Então, pessoal, a contabilidade, para ela atingir o objetivo dela, olha só, o tripé dela é o quê? Orientação, controle e registro. Para que ela faça essas atividades dela, ela utiliza-se das chamadas técnicas contábeis. E quais são, Silvio, as técnicas contábeis? As técnicas contábeis nós temos a escrituração. Certo? A escrituração vai ser um registro de todos os fatos que vão alterar o patrimônio da empresa. Registrar tudo, essa escrituração, ela vai ser feita através do lançamento, posta em prática através do lançamento e vai obedecer a um negocinho que já a gente fala chamado de partidas dobradas. Certo? Então isso é escrituração. Já a gente fala mais detalhes da escrituração, a técnica contábil, que vai permitir o quê? O registro. Olha lá, orientação, controle e registro. Então a escrituração vai fazer esses registros. Nós temos também as demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis vão ser relatórios, né? Olha só, nós temos os usuários da contabilidade, certo? E nós temos a contabilidade em si. Se você pegar a escrituração e der para um usuário de contabilidade, ele vai entender alguma coisa? Não vai entender nada, né? Então, essas demonstrações contábeis vão ser relatórios que vão justamente permitir essa comunicação entre a contabilidade e o usuário da contabilidade. Isso vai ser feito através das demonstrações contábeis, certo? As demonstrações contábeis, de acordo com a Lei 6.404, quais são? Você viu aí no material em PDF, né? O balanço patrimonial, a DRE, a DLPA. Para as sociedades de capital aberto, a gente tem a DVA e nós temos a DFC também. A DFC é obrigatória, mas a DFC ela é dispensada
para as sociedades de capital fechado que tiver o quê? Um PL de até 2 milhões. Então, balanço patrimonial, DRE, DLPA, DFC, é obrigatória, né? Só é dispensado para quem for sociedade de capital fechado com PL até 2 milhões e a DVA para as sociedades de capital aberto. Em síntese, vamos falar rapidinho o que é que cada uma vai representar. Esse balanço patrimonial, né? Ele é um único demonstrativo estático. Anota esse negócio aí, você viu lá? É um único demonstrativo estático. Ele vai fornecer as informações sobre a situação patrimonial e financeira da empresa. Quanto a empresa tem de bens, quanto a empresa tem de dinheiro, quanto a empresa tem de dívidas, isso vai estar no balanço patrimonial. A DRE, demonstração do resultado do exercício. Ela vai confrontar as receitas e as despesas, obedecendo ao regime, lá a gente vai ver o regime de competência para apurar o chamado resultado. O que é apurado na DRE é o desempenho, é o chamado resultado econômico, certo? A DLPA, essa demonstração do lucros ou prejuízo acumulado, vai ser como é que vai ser feita a destinação do lucro. Como assim, Silvio? Você tem a DRE, você tem um balanço patrimonial. E elas não se comunicam, né? Cá vai ser conta de resultado, cá vai ser contas patrimoniais, que a gente já falou, você viu lá no material, né? E aí, o que é que acontece? Como é que elas vão se comunicar? Através da DLPA. O lucro, ela vai ser apurado na DRE e vai ser, infiltrado no balanço patrimonial justamente através dessa DLPA. Certo? A demonstração de fluxo de caixa, né, ela vai fazer o quê, Silvio? Evidenciar a capacidade da empresa de gerar caixa e de consumir caixa. Certo? Na DFC é diferente da DRE. Na DRE você vai apurar o resultado econômico, na DFC você apura o resultado financeiro. Você vai ficar preocupado na DFC com o quê? Com entrada e com saída de recursos. Você pode ter, inclusive, pessoal, um resultado econômico, ter dado lucro, e ter tido um resultado financeiro negativo, não está com dinheiro. São independentes, resultado econômico apurado na DRE e resultado financeiro apurado na DFC. E a DVA vai ser como foi gerado, né, a riqueza da empresa e como é que vai ser feita essa distribuição da riqueza pelos fatores que contribuíram para a sua geração. Isso através da DVA, obrigado aí para as sociedades de capital aberto. Beleza? Então aí nós falamos das demonstrações contábeis. Ok, além, né, das demonstrações contábeis, eu falei das técnicas, nós temos auditoria e análise de balanço. São 4 as técnicas: escrituração, demonstrações contábeis, auditoria e análise de balanço. A auditoria, a contabilidade controla, né, o patrimônio, mas a contabilidade está sujeita a um controle. Esse controle vai ser feito aí através de quê? Da auditoria. Você tem auditoria interna, a gente vai ter auditoria externa, isso vai ser estudado lá na parte de auditoria. A análise de balanço também é uma técnica contábil, né, que ela vai permitir a decomposição, a interpretação dos elementos, tanto do balanço patrimonial, da DRE, para que você consiga, né, tomar decisões, para que você consiga fazer projeções, certo? E isso é através da análise de balanço, uma técnica muito utilizada aí pelos consultores contábeis. Beleza. Esses conceitos básicos, né, se complementam aí com, né, a parte dos usuários da contabilidade, certo? Os usuários da contabilidade, nós temos, vamos lá, quais são os usuários da contabilidade? Nós temos investidores, né, que investe, quer saber a contabilidade, para saber se a empresa está dando lucro ou não. Nós temos credores, né, que empresta dinheiro. Nós temos outros tipos, e os fornecedores têm interesse na contabilidade. Mas temos usuários internos e externos. O interno, né? Você tem a administração, você tem os funcionários, são usuários da contabilidade, certo? Os funcionários, eles têm interesse na contabilidade para ver se a empresa está tendo o quê? Liquidez, inclusive, para pagar seus salários, né? Então nós temos usuários internos, usuários externos, o governo na parte de tributação, né, os órgãos reguladores, todos têm interesse lá na contabilidade da empresa, interesse na contabilidade. Agora, nós vamos falar, né, lá na frente do CPC 00, que trata da estrutura conceitual básica para apresentação e elaboração das demonstrações contábeis, né, que quando essas demonstrações elas são elaboradas para o usuário externo. A finalidade não é que o usuário interno não possa utilizar, não, mas elas são elaboradas para o usuário externo. Porque a administração ela já tem aquela informação lá dentro,
certo? Então, e quais são os usuários externos, Silvio? Para que elas são preparadas? Os chamados usuários primários são os investidores, os credores por empréstimos e outros credores. Certo? As demonstrações são preparadas para esses usuários externos. Por quê? Porque eles, na realidade, viram aí que eles vão ser quem financiou a empresa. Certo? Seja capital próprio ou capital de terceiros, investidores ou os credores da empresa, são os reais financiadores da empresa. Beleza? Tranquilo, né? Então, pessoal, para a gente, finalizar aí esse negócio, a gente precisa saber, nesses conceitos básicos iniciais, duas coisas, Olha só, existem as sociedades, as chamadas sociedades anônimas, que vão ser regidas pela Lei 6.404. Existem as sociedades por cotas de responsabilidade limitada, certo? E o que é que vai diferenciar entre elas? As sociedades anônimas, elas têm o capital dividido em ações, certo? E essas ações, elas podem ser negociadas em bolsa ou não. E o que é que vai mudar? Se as empresas, elas têm o capital dividido em ações, se qualquer um puder comprar as ações da empresa, a gente diz que ela é uma sociedade anônima de capital aberto, é aberto para qualquer pessoa. Se for fechada a determinados grupos, a gente fala que é uma sociedade anônima de capital fechado, certo? Então, sociedade anônima de capital aberto, de capital fechado. As sociedades anônimas, elas são regidas pela Lei 6.404. Certo? Ok. Mas essas sociedades de capital aberto tem que ter uma preocupação muito maior com elas. Por quê? Porque você tem sócios de todo tipo, Então, pessoal, existe uma preocupação e foi criado um órgão que é a CVM. CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Ela vai emitir normas específicas que vão obrigar essas sociedades de capital aberto, certo? Essa CVM, elas vão auditar essas companhias, vão ter auditores, esses auditores cadastrados lá na CVM para eles auditarem essas sociedades de capital aberto, certo? Então um detalhe aí para a gente ficar esperto em relação a isso aí. Ok, a gente falou das demonstrações contábeis, falamos, e todas as demonstrações contábeis. Agora, quando é que se elabora as demonstrações contábeis? Ao final de um ciclo, contábil. E isso aí a gente vai chamar, pessoal, exercício social. Certo? Exercício social vai ser esse interstício de tempo que as empresas elas vão estar obrigadas a elaborar os demonstrativos contábeis. Podem elaborar um tempo antes? Pode, mas no máximo naquele período. E o exercício social, se tiver de quanto tempo? O exercício social, presta atenção, é de 1 ano, certo? O exercício social é de 1 ano. E está lá na Lei 6.404, exercício social de 1 ano, e o prazo do término tem que ser fixado no estatuto. Como assim, Silvio? Vai dizer que o final do exercício social é 31/12. Então, todo 31/12 termina o exercício social. Silvio, precisa coincidir com o ano calendário? Não necessariamente, certo? Mas normalmente coincide esse exercício social. E o prazo é de 1 ano. E a data do término tem que ser fixada no estatuto. Só existem 2 situações que o prazo vai ser diferente de 1 ano. Quais são as 2 situações? Quais são? Se houver alguma alteração estatutária ou então no momento da constituição da companhia. Imagine se você estiver constituindo em agosto e colocou como um término dezembro, 31/12, aquele período você vai ter um prazo diferente de 1 ano. Certo? Então, pessoal, esse primeiro blocozinho, a gente vai ter mais blocos aí correspondente a essa aula 1, é o que você, deve ter visto aí tudo no material e a gente faz aí essa síntese completa em cada bloco, ok? Até já aí com mais contabilidade, atitude, para ser aprovado aí no concurso. Até já.